Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui fazer rapidamente uma análise do repertório sociocultural ligado às propostas de redação. O trabalho basicamente é assim, a professora de redação, ela sugere a proposta, né, para os alunos e eu, depois que os alunos tiverem desenvolvido a proposta de redação, eu faço a análise do repertório. Do tipo, a ideia de que quais os autores, quais os argumentos você poderia usar para aquela redação. É basicamente essa é a ideia central, esse é o trabalho. Quer dizer, eu vou servir como uma espécie de suporte para o trabalho da professora Giovana, professora de redação, da unidade Augusto Montenegro do Colégio Ideal. Tá? Então, esse trabalho aqui ele é direcionado principalmente para os alunos do Colégio Ideal da Augusto Montenegro. Tá? Então, dentro dessa ideia, dentro desse trabalho aqui, o meu ponto central não é argumentar com vocês a estrutura do texto, nem as classificações semânticas, as concordâncias, nada disso. O meu objetivo é analisar o repertório sociocultural, melhorar a argumentação do aluno do ponto de vista das ciências humanas, os direitos humanos, quais os recursos, os conceitos que eu posso usar para enriquecer a minha redação. É mais ou menos essa a ideia central aqui, esse é o ponto. Então, meu trabalho está focado muito nisso, tudo bem? E isso já havia falado também muito com os próprios alunos da Augusto Montenegro. Bom, então a gente vai começar assim, gente. Primeiro ponto, né, ou a primeira proposta. Nós temos uma proposta que os alunos já desenvolveram, já fizeram, e agora eu vou pegar os pontos mais importantes dessa proposta de redação e como você poderia analisar, como você poderia destacar, como você poderia trabalhar autores, conceitos das ciências humanas. Tá? Então, o trabalho está muito focado nessa ideia, tá bom? Então vamos lá. O título da proposta de redação, tá, é A Banalidade da Violência Urbana na Sociedade Brasileira. A banalidade da violência urbana na sociedade brasileira. Primeiro ponto assim, gente. Quando a gente fala de violência, espaço urbano, é comum a gente pensar logo de cara aquela ideia assim, criminalidade. A gente pensa logo, assalto, sequestro relâmpago, né? O assalto, a saidinha de banco, tá? Então muitas vezes a gente faz logo essa relação, porque tem que entender o seguinte: violência é isso? Mas não é só isso. Veja que a proposta da redação aqui fala justamente da banalidade da violência urbana, fala de uma ideia geral, violência numa ideia geral, e a banalidade, como isso se tornou rotineiro. Porque quando eu falo de violência, eu posso estar falando também de quê? Eu posso estar falando de exclusão, de desigualdade, eu posso estar falando também de falta de recursos, eu posso estar falando no caso da pobreza, eu posso estar falando da discriminação, porque violência é um conceito muito amplo, ele é muito grande, tá? É claro que normalmente a gente pensa logo na violência criminal, tá? A gente tem que entender que violência é um conceito amplo e dentro da violência existe o que? A violência criminal. Mas a violência ela pode estar ligada também a outros aspectos. Por exemplo, a falta de recursos, a pobreza, a miséria, são formas de violência, tu está entendendo? Então tem muito isso. Detalhe, se está falando de violência e banalização, quer dizer, banalizar é entender que aquela prática que deveria, de alguma maneira, surpreender as pessoas, que aquela prática ruim, negativa, que poderia, na verdade, deixar as pessoas espantadas, isso acaba passando por uma ideia rotineira, fica banalizada, porque vira rotina. Tá? Então a gente percebe muito isso, na verdade, em várias situações. Tá?
Então, quando eu passo na rua e vejo uma pessoa num estado de pobreza e miséria, um morador de rua, passando fome, agonizando, né, muitas vezes a gente passa e não fica muito indignado com aquela situação. Por quê? Porque todo dia a gente está vendo essa cena. Então a banalização passa por isso. Ela tem a ver com uma ideia da rotina. Vai banalizando a pobreza, a miséria, a desigualdade, a violência. É só tu pensar o seguinte: durante muito tempo a violência contra a mulher foi algo banalizado. Hoje as pessoas estão discutindo mais sobre isso, falando mais sobre esse tipo de violência. Mas durante muito tempo, a violência contra a mulher, o racismo, as desigualdades, as exclusões sociais partiam muito de uma banalização que era muito rotineira, digamos assim. Então veja que ao falar de violência, é comum muitas vezes o candidato, ao escrever uma redação, pensar assim: criminalidade, assalto, a mão armada. A gente logo olha muito para isso. Mas entenda que violência também pode estar relacionado o quê? Pobreza, miséria, desigualdade, preconceito. Então o conceito de violência ele é muito amplo, ele é muito grande. E dentro do espaço urbano, nossa, tu tem várias coisas a ser destacada na questão da violência, desde a criminalidade, desde o tráfico de drogas, desde a discriminação, a violência contra a mulher, a violência contra as minorias. Então você tem vários exemplos e acabam sendo banalizados. Lembra daquela ideia, por exemplo, daquela expressão: na briga de marido e mulher ninguém põe a colher? Isso é uma banalização da violência contra a mulher. Tá? Então tem muito isso. Bandido bom é bandido morto. Né? É a banalização da violência. Bandido tem que morrer, tá, não sei o quê. Então essas coisas elas são passadas na cabeça da gente de uma maneira muito rotineira. E veja uma situação. Uma das coisas que você pode argumentar é que frequentemente as vítimas dessa violência urbana são minorias. O teu argumento poderia partir desse processo. Quer dizer, quando eu falo de minorias, eu estou falando de pessoas que estão mais sujeitas ao quê? À discriminação, à violência e à exclusão. Como o quê? Mulheres, como o quê? Negros, né? A prática da homoafetividade, tá? O grupo LGBT, entendendo? Deficientes físicos, tá? Crianças. Tá? Então tu vai perceber, na verdade, que existe a violência do espaço urbano, mas você poderia argumentar que algumas pessoas acabam sofrendo mais violência do que outras, como o caso das minorias. Entenda que minorias aqui não é pelo tamanho a quantidade de indivíduos. Né? Porque se nós analisar o caso da mulher, por exemplo, a mulher em si existe hoje no Brasil um número maior de mulheres do que de homens. E mesmo assim são vistos como minorias. Por que minorias? Porque estão mais sujeitas ao quê? À violência, à exclusão, à desigualdade, certo? À pobreza. Então a gente vai verificar, na verdade, que as minorias elas seriam as vítimas desse processo. Outra coisa que tem que verificar também, quer dizer, se você tiver que olhar mesmo para a questão social, veja que muitas das pessoas que sofrem essa violência são pobres. A violência, quando banalizada, ela não é tão direcionada para o rico ou para o classe média alta. Frequentemente, as maiores vítimas justamente são as minorias, certo? E as minorias que estão numa condição de pobreza, de desigualdade. Então, por exemplo, o pobre ele está mais sujeito à violência, à exclusão, à discriminação, à desigualdade. Então é nesse processo. Então pense violência nessa banalização, nesse modelo, tá? Nessa ideia que a gente pode avaliar, que a gente pode destacar, certo? A gente pode dizer assim: mas Nelson, alguns autores que eu posso analisar aqui para ficar uma coisa bem bacana, bem legal. Olha, gente, por exemplo, quando se fala de banalização da violência, né, eu acho que vocês já ouviram falar da filósofa Hannah Arendt, que ela fala sobre isso, sobre a banalização do mal, né? E entenda mais ou menos assim: essa banalização do mal, ela acontece muitas vezes, certo? Dentro de um ambiente. Claro, a Hannah Arendt, quando ela fez uma análise sobre isso, ela destacou principalmente o campo de concentração, né, o caso da banalização, por exemplo, da violência contra os judeus. Né? E a análise dela era mais ou menos assim: o carrasco nazista, os indivíduos que mataram milhões de judeus, né, na maior parte das vezes, eles não sentiam culpa de estar fazendo aquilo. Quer dizer, a banalização
né, ou esse mal banal, parte da ideia de que muitas vezes eu posso matar alguém, tá, e fazer aquilo de boa, porque é uma coisa banal, porque é do dia a dia e eu não me sinto, não tenho remorso. Veja que a psicologia, ela analisa a ideia, a psicologia parte da ideia de que quando uma pessoa mata alguém, faz uma maldade para alguém e não sente nenhum remorso nem nada, é comum se falar assim, olha, o indivíduo é um psicopata. Né? Só que a Hannah Arendt discorda disso. Ela vai dizer o seguinte, olha, os carrascos nazistas, todos eles faziam práticas cruéis, matavam homens, mulheres e crianças todos os dias e achavam isso normal, quer dizer, matar as pessoas como uma prática normal, simples, rotineira. De novo, é a ideia da banalização. Quando você traz essa ideia para o ambiente urbano, para o ambiente social, tu vai perceber, por exemplo, que acontecem situações de algumas pessoas ligadas à segurança pública, ligadas ao Estado, alguns policiais mal intencionados, corruptos, né? Que muitas vezes o que eles fazem? Eles entram nas comunidades pobres, atiram primeiro e perguntam depois. Tá? E se morrer criança, se morrer um inocente, alguma coisa assim, tudo bem, fazer o quê? Paciência. Você banaliza a violência. Você, na verdade, cria uma ideia de banalização das coisas. Veja que essa banalização acontece na área rural, tá? Também. Mas quando está falando de espaço urbano, é entender que muitas vezes as pessoas, por exemplo, o bandido que atirou na vítima porque ela reagiu. Ah, matei porque o cara reagiu. Eu salvei a minha, fazer o quê? Paciência. Quer dizer, o cara não tem remorso. É a banalização, né? Das coisas. Então, você naturaliza uma ação violenta. E não é porque o cara é psicopata. Simplesmente assim, a pessoa reagiu, eu atirei, pronto, acabou. Tá? Eu me defendi o meu, paciência. Né? O agente de segurança pública que atira primeiro numa comunidade, independentemente se tem criança, se tem gente inocente ali, atira primeiro e pergunta depois. Quer dizer, você tem um mal banal, porque você entende que de repente, matar qualquer um, se é de periferia, se é da favela, eu posso matar, dane-se, me importa. Tá? Então você tem essa banalização do mal. Então assim, a Hannah Arendt, a filósofa, ela fala isso dentro do campo de concentração, ligado aos carrascos nazistas, mas você pode usar isso dentro de um ambiente atual, moderno, a gente pode destacar nesse sentido. E um outro autor que a gente pode mencionar também, que é muito bom, é o Pierre Bourdieu. Vou repetir. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que ele fala da violência simbólica. Fala, Nelson, o que é violência simbólica? É tudo isso que a gente está falando, é uma violência banalizada. É uma violência vista como normal. E o que é interessante na violência simbólica é que a vítima muitas vezes não percebe que está numa relação violenta. Tá? Então, a violência se torna tão comum, tão rotineira, que a pessoa não percebe que está numa condição de violência. Por quê? Porque é comum. Tá? Então, quantas mulheres muitas vezes não sofrem violência por aí, né, dentro de uma relação, e entende que e não se consideram como vítimas. Né? Então você tem muitas vezes, tu tem as relações abusivas, que elas partem disso. É uma violência, mas muitas vezes a própria vítima não percebe que está numa relação abusiva. Tá? Então tu vai perceber muitas vezes que os indivíduos, né, isso acontece muito com mulheres, isso acontece muito com pessoas negras, que sofrem preconceito, sofrem muitas vezes expressões racistas e não percebem que estão numa condição de preconceito, numa situação de discriminação, tá entendendo? Então a violência simbólica ela tem um problema. A violência simbólica do Pierre Bourdieu é que é uma naturalização da violência. A violência ela é naturalizada, ela é banalizada e a vítima não percebe que está nessa condição. Então a gente vai perceber que trabalhadores numa condição análoga à escravidão, muitas vezes podem estar o quê? Sofrendo uma série de exploração e não perceber que estão nessa condição. Mulheres sofrendo violência e não perceber que estão nessa condição de violência. Pessoas negras que são discriminadas, né? Grupo LGBT que é discriminado e não perceber que estão nessa condição de violência. Então, a gente pode destacar o Pierre Bourdieu, a violência simbólica. Por quê? Porque a violência simbólica
ela é a banalização das coisas. As pessoas, elas passam numa situação de exclusão, de desigualdade e não percebem que estão assim. Então, muitas vezes, tu vai verificar o caso do homem ou da mulher que vive numa área pobre, passa fome, passa necessidade e acredita que está nessa situação porque não se dedicou, não estudou o suficiente. Tá? Então, a ideia de que a culpa é minha. Né? Então você tem além da criminalização da pobreza em muitas situações, você tem a ideia de culpar um indivíduo porque está naquela situação por culpa dele mesmo. Aí se fala da meritocracia, esse discurso de meritocracia, que muitas vezes é falho, porque não aborda determinados aspectos importantes do meio social. Tá bom? Então, gente, é isso. Tá? Que eu ia destacar para vocês. Então, esse seria o argumento, o caminho, né, dentro de uma proposta de redação, né, sobre a ideia da banalização da violência urbana na sociedade brasileira. Você pode destacar esse aspecto, que é a banalização da violência, que a violência ela é ampla, ela é muito grande. A pobreza, a desigualdade é uma banalização. A criminalidade é uma banalização. Tá? E nesse caso, falar de autores, Hannah Arendt, a ideia do mal banal, poderia ser destacado, e no caso, Pierre Bourdieu, violência simbólica. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui, tá? Espero ter ajudado vocês aí nesse processo da análise do repertório sociocultural. Um abraço, gente. Tchau, tchau.